e todas, dizer que é um prazer, uma honra poder mediar, ajudar nesse painel tão interessante, tão grandioso do ponto de vista do que foi apresentado. Dizer que Swap está nesse contexto muito animado, até porque o Bruno está com uma agenda marcada para o dia 24 de novembro, lá em Swap, no dia do primeiro jogo da seleção brasileira. Bruno, rapaz, vamos ver se termina um pouco antes, porque vai ter jogo do Brasil depois de 4 anos e meio sem jogo, é duro. E aqui é uma equipe forte, né? O nosso Staiba, muito boa a sua apresentação, provocação fantástica, como vai ser a estratégia do uso inteligente da energia renovável nos contextos que vão acontecer, né, nos próximos 10 anos, 15 anos. Muito interessante como é que a gente se posiciona nesse processo, o Brasil se posiciona nesse processo. Também o Gustavo Noronha, aqui trazendo a gigante Toyota, e o case de colocar uma possível cidade, uma Smart City, exatamente o nome do nosso evento, né? E aí provocando um pouco para o Smart Green Industrial Port of Swap, uma provocação, né? Como fazer isso, né? Já vou levar para a tarefa de casa. Portanto, uma grande satisfação observar como a Noruega, Bruno, está avançada, ou seja, a gente vai ter que se preparar muito mais para a visita do dia 24, para que vocês atraquem no Porto de Swap, né? Seja um desembarque com resultados para o Porto de Swap e para o Nordeste brasileiro. Portanto, aqui a gente abre para as perguntas, quem quiser fazer pergunta diretamente. Alguém gostaria de fazer? 2 pessoas já? 3 pessoas? O senhor, na última, foi o primeiro. Oi, bom dia. Eu sou Valéria, aqui da Vibra Energia. Eu queria fazer uma pergunta direcionada aí para o Gustavo Noronha, né, da Toyota. Achei muito interessante aí a gente apresentar aí o Mirai. Numa outra palestra mais cedo, a gente viu que o Mirai pode ser abastecido em 5 minutos, né, um cilindro de hidrogênio. Então, eu gostaria de, para você, você terminou sua palestra até falando que, assim como um visionário, né, como você vê esse desenvolvimento aí temos o carro elétrico, o híbrido e agora o carro de passeio, né, de hidrogênio, esse desenvolvimento, essa rota na América Latina, porque hoje o obstáculo muito é criar os corredores de abastecimento, né? A Vibra já criou o primeiro eletroposto, né, de carregamento elétrico, então eu queria que você falasse um pouquinho como a Toyota vê isso, e certamente vai ser o caminho, vai ser via parcerias, né? Acho que poderíamos fazer mais uma pergunta, porque aí a logística seria de adiantamento, né? Eventualmente, para um dos 2 que restaram. Boa tarde, meu nome é Ricardo Ferracin, da Nova Engevix. Gustavo, eu queria, por favor, você informar hoje, se puder, né? Como é que vocês estão fazendo o abastecimento do Mirai que vocês têm hoje aqui e qual que é a pressão que vocês já estão conseguindo abastecer nesse Mirai que vocês estão aqui e se é possível fazer alguma visita lá. Obrigado. Gustavo, aqui é o engenheiro da eletronuclear, né? Eu fiz referência ao Toyota Mirai, que bateu o recorde na minha apresentação, né? Na realidade, nós sabemos que as condições testadas na Califórnia foram especiais e realmente a tecnologia embarcada no Mirai que foi testado também, eu acredito que tenha sido bem especial, bem trabalhada junto à Toyota. Entretanto, né, fica como um benchmark, né? Ou seja, mesmo que a Mirai
dependendo das rodovias do país, não atinge aquela performance, né, de 1.360 km que foi por Guinness Book, né, mas serve como referência para poder dinamizar ou até aprimorar mais ainda o carro, né, pela Toyota. Fico muito assim satisfeito com a tua apresentação pelo fato da Toyota ter colocado essa possibilidade, né? Claro, juntando os outros players, né? No caso, a questão de infraestrutura para abastecimento, né? Toda a parte de tecnologia embarcada, que provavelmente aqui na América, nas fábricas daqui, acho que não sei se a Toyota estaria capacitada para produzir esse carro aqui, mas eu queria uma opinião sua, né? Assim, qual a perspectiva de realmente entendo a infraestrutura de abastecimento, com as estações de abastecimento de hidrogênio no país, qual seria assim a visão da Toyota em realmente trazer o carro para o Brasil, né, e fazer aquela transição energética que nós tanto sonhamos, de andar com um carro do tipo Mirai, né, onde nós teríamos como liberar no cano de carga vapor d'água. Essa é a questão. E uma outra questão que eu quero colocar para vocês, que a gente tem lá em Angra, né, o hidrogênio sendo liberado de forma eletrolítica, que poderia servir como uma hub de teste de validação do Mirai no país. É claro, teria que ter um player de abastecimento ainda. Mas o hidrogênio, a quantidade que nós geramos lá na usina, dá para abastecer 80 carros por dia, do tipo Mirai. Para ser mais rápido, tem mais uma pergunta, a gente fecha esse bloco, as 3 foram direcionadas ao Gustavo, né? Tem mais uma pessoa que vai fazer nome e instituição, por favor. Bom dia, ou boa tarde. Meu nome é Marcos Cabral, eu sou da Hidroflex, sou uma startup aqui do Parque Tecnológico de Sorocaba e estamos desenvolvendo um sistema que a ideia não é a solução como o da Toyota, mas sim para cumprir um lag até o momento de se substituir essa frota de veículos, que é colocar o hidrogênio por eletrólise para carro comum. Tá? Já está funcionando, eu já tenho MVP, tenho um certificado de laboratório credenciado do Inmetro e tenho um laudo da FATEC de Sorocaba. A minha pergunta vai lá para o Bruno, né, da Noruega, que, enfim, ontem eu tive que me deixa um pouco decepcionado, é que ontem eu tive um pitch com o pessoal da Espanha. Eu tenho procuras do pessoal do Canadá, que eu já fiz um pitch também, então estou tendo mais procura no exterior do que a minha solução, do que próprio aqui no Brasil. Então eu já estou praticamente desistindo, sinceramente, de correr atrás aqui no Brasil, porque aqui está difícil. Como é que eu chego na Noruega para apresentar essa nova tecnologia? Bom, então, microfone, por favor. Preciso lembrar de todas. Many questions. Bom, primeiro, obrigado pelas perguntas. Realmente, essa discussão sobre infraestrutura é sempre complicada, porque a gente hoje, a ideia de trazer essas rotas tecnológicas para cá foi para realmente promover essa discussão com a sociedade brasileira. E realmente, nós entendemos, a visão da Toyota é a seguinte, vai haver pluralidade, todas as tecnologias vão andar juntos, só que todas elas têm benefícios e desafios. E a ideia que a gente está tentando fazer discussão com a sociedade, eu digo, com stakeholders como os influenciadores, jornalistas, a imprensa, o governo brasileiro, de entender que os benefícios e os desafios, eles vão andar numa linha de tempo. E a gente precisa
mensurar isso, colocar nos devidos pontos e entender que o carbono é o principal inimigo. Então, quando eu falo isso, eu fico muito confortável. Por exemplo, eu vim para cá hoje num modelo eletrificado, né, um híbrido flex a etanol. Então, eu já estou hoje colaborando de alguma maneira para a redução da pegada de carbono, CO2. Então, a gente precisa trabalhar com essas linhas, né? Então, o veículo elétrico é super importante, vai existir, inexorável, não tem como não fazer, mas a gente tem os desafios a serem resolvidos, né? Acredito que um dia teremos uma infraestrutura, teremos corredores, né, corredores elétricos, acho que teremos corredores um dia de hidrogênio, né? Imagina 2 pontos, o hidrogênio sendo utilizado para um transporte pesado. Você põe 2 reformadores lá, 2, que seja, vai funcionar. Então, tem muita coisa acontecendo. Agora, realmente colocar a data é um pouco complicado, mas tem. Há um evento da EA, Associação de Engenharia Automotiva, em agosto, foi apresentado por uma empresa um projeto de fazer uma estação, um reformador a etanol que gerava energia elétrica. Qual que é a ideia? Colocar esse reformador lá, abastecer ele com etanol e ia gerar energia elétrica para recarga de veículo elétrico. Então, quer dizer, é uma solução, existe. Por que não ter um desse para ter hidrogênio, por exemplo? Então, acho que a gente tem esses desafios, como eu comentei aquela hora, o etanol a gente tem aí, o pessoal sempre pergunta, onde que eu recarrego o carro híbrido? Fala, em algum dos 45 mil postos que nós temos no Brasil. Então a gente já tem a gente vai ter que desenvolver para as outras tecnologias. Vai nessa linha. Tá bom? Obrigado. Acho que foi isso, né? Você comentou então, aí, por isso que foi legal trazer esses carros, né? A gente começar a ver no mundo real, né? A gente não tem um dispenser, um HSR, né? A gente não conseguiu um valor, é um valor bem alto você ter isso. Para vocês terem uma ideia, eu preciso introduzir o hidrogênio a 700 bar. Quer dizer, preciso ter um compressor que empurre tudo isso para lá. O hidrogênio tem as características que vocês sabem, tem a temperatura, controle de temperatura. Quer dizer, é uma coisa complicada. Então a gente fez o quê? Para ter essa demonstração, nós fizemos um processo meio que artesanal com um parceiro nosso, que faz aí um processo de transferência de equalização de pressão e a gente consegue, sei lá, 15%, 10% de 150 bar, né? 150 bar consegue, só que tem que até igualar a pressão, consegue colocar 10%, sei lá, 15% da autonomia do carro. Não dá nem para tirar o carro de lá. Mas existe, a gente vai tendo essa e a gente está fazendo esse processo de mostrar para o pessoal. Então, um dia talvez a gente espera que possa, né, mostrar para vocês. Quanto que? Qual o valor que você investiu? Centenas de milhares de euros, né? Eu não sei se é esse valor. Acho que não chega a tanto, não. É alguma coisa de milhares, centenas de milhares, né? Alguma coisa assim. É um valor que é complicado. Maybe I can add something to this. I would like to compare this with the electrical cars. Here you right now find lots of technologies, especially on the plug and the charging algorithm. But it's also similar to our fuel cars. You have diesel-fueled engines and gas-fueled engines. So this will be a new structure that we have to build up. And at the beginning, we will have lots of differences. And that's my point of standardization. If we come down to one standard, the cost for refueling the car and buying such a car and operating it will drop massively. And that's what we have to look at. We have to integrate hydrogen into the society. And that's why I mentioned this project in Paris with the taxi fleet, or in Japan. Taxis can be used as commercial areas. And now you have a taxi where you write on CO2 hydrogen car. The people see it and the awareness is there, and the people will start to ask, maybe go to the car dealer and ask specifically.
And here I see if you have a car manufacturer that is specialized on this, he has now a market niche which he can expand into. So the standardization process in hydrogen overall still needs to happen, especially if I see Toyota being upfront in this part of small cars and hydrogen electric cars. They will have to set the standard, but as soon as the next company comes, there's a new standard again. Yeah, thank you. Maybe I can add, sorry, I'll continue in English because the taxi program is very important. When we start to consider hybrid vehicles in Brazil, when we start this, we bring some Prius and put in the taxi. So at that time, together with, I think we have some electric vehicles from Renault. Yes, Nissan. Sorry. Yes. So at that time we could have a very good awareness and society discussion. So it's a very good point about it. One thing out of my electrical experience with electrical cars, especially in the beginning, on the island of Barbados, electrical cars were introduced very early. And here technical data was given on how much miles you can drive with a car. But Barbados is actually just a mountain in the sea. So meaning if you want to drive over to the other side, you have to cross a mountain. Meaning the mileage that at that time Nissan gave wasn't correct because they didn't consider the mountain in between. And therefore, there's lots of experience still to be made with fueling these cars, storing hydrogen. Is hydrogen the direct way of fueling the car, or will there be another chemical carrier that solves another problem in this whole process? This is not the way how to approach it and seeing all these problems. I would more choose the approach just learning by doing, by integrating a small amount of hydrogen, see how it works. Maybe I can find a niche for a taxi fleet being CO2 neutral. I can maybe raise my price. Maybe I have people that will be willing to pay this premium for it. So it's more the introduction instead of saying, no, it won't work, because we have to discover all these niches. Okay, thank you. Tinha mais do Dr. Neri. Era em relação àquela parte da autonomia, realmente esse teste que foi feito lá foi um teste especial, mas sim, acho que o horizonte, a visão a gente já tem, né? Por isso precisaria realmente trabalhar como fazer e também essa discussão é uma discussão que a gente sempre leva, que eu comentei daqueles 3 pilares, né? Produção, logística e a demanda, né? Eu acho que tem que trabalhar nessas 3 frentes e é um ponto que precisa ser colocado também no tempo, né? Então é uma coisa para se conversar, mas é interessante essa possibilidade, né? Obrigado, Gustavo. Vamos passar para o Bruno. Está escutando bem, Bruno? Pode começar. Bruno, está escutando? A pergunta foi feita. Não? Você escutou a pergunta que foi feita para você? Você conseguiu escutar a pergunta que foi feita para você? Eu vou iniciar a resposta. Eu estou escutando só, tem uns 20 segundos de delay, mas eu vou começar a responder mesmo com retorno. Eu acho que é uma questão muito importante, muito interessante, e é algo que a gente tem trabalhado aqui na agência, na Innovation Norway, junto com outras entidades brasileiras, como fazer esse intercâmbio entre empresas norueguesas e brasileiras. A gente acredita claramente nas parcerias e em trabalhar conjuntamente com as instituições brasileiras. Nós vamos ter algumas delegações, até o Cavalcante comentou, a gente vai fazer uma visita ao SWAP, nós seremos no PCM, no Porto do Açu, uma delegação de umas 7 empresas norueguesas que já atuam na área de hidrogênio para conhecerem os projetos aqui no Brasil. Alguns já, inclusive, estão aqui no Brasil, mas não atuam com hidrogênio ainda, mas têm interesse em atuar na área de hidrogênio. Então vai ser uma oportunidade deles conhecerem um pouco mais os projetos que estão no pipeline, os portos, os hubs que estão se estruturando no Brasil. E, de outra forma, eles têm trabalhado com o governo brasileiro, o Research Council da Noruega, né, o Conselho de Pesquisa norueguês, tem uma parceria com a FINEP. Nós já fizemos 3 chamadas conjuntas. Essas chamadas conjuntas foram especificamente para a área de óleo e gás e captura de carbono, mas nós pretendemos proximamente realizar outras chamadas com a FINEP, e eu espero dessa vez que a gente consiga incluir
hidrogênio, então a gente vai lutar por isso, e nessas chamadas conjuntas, instituições brasileiras e empresas brasileiras e norueguesas trabalham junto, recebendo recursos dos seus respectivos governos para um projeto em conjunto. Com a Apex Brasil, né, que é a Agência de Exportações Brasileiras, nós também temos algumas parcerias, alguns projetos em conjunto. Nós tivemos um programa que chama Connecting Brasil Norway, fazendo matchmaking de empresas brasileiras e empresas norueguesas. Também as etapas anteriores foram específicas para a área de redução de carbono na área de óleo e gás, mas, novamente, o objetivo é abrir agora para essas novas fontes, hidrogênio, solar, e a gente vai continuar trabalhando em conjunto com as universidades brasileiras para integrar empresas e formar cooperações entre empresas brasileiras e norueguesas. Obrigado, Bruno. Vamos ter mais uma rodada de perguntas. Quem gostaria, muito boa a interação, não é? Porque houve naturalmente o processo. Mais 3 perguntas e a gente encerra. Pode ser? Mais 3 perguntas e a gente encerra. Alessandra, isso? Já está. Desculpe, por favor. Nome e instituição. Boa tarde. Minha pergunta é para o Bruno, né? Sobre a pauta do Brasil tem uma grande dependência de importação de fertilizantes e a gente tem espaço aqui, energia limpa, pode estar produzindo, né, os NPKs. Seria se a Câmara norueguesa apoia, eu tenho interesse em apoiar algum projeto, né, para estar produzindo esses fertilizantes, visto que o Brasil é o celeiro do mundo e tem muita dificuldade em adquirir, igual agora na época da guerra, tudo. Seria mais isso. Entendeu, Bruno? Conseguiu entender? Vamos para a segunda pergunta. Pode ser a Alessandra e o Lucas. Lucas? Daniel. Alessandra? Microfone. Boa tarde, Andressa de Mello, já estou ficando conhecida. First question will be... Chegou só agora o som aqui, então desculpas por esse delay, mas tem alguma coisa na conexão. Não está funcionando. Alô? Está funcionando? Tá bom, ok. Não sei se eu posso continuar. Standardization and scalability for the green hydrogen. And we were talking before about the imbalance worldwide that there is between supply side and demand side, like countries like Germany, they will be more on the buying side, and Brazil and other tropical countries will be more on the supply side. And I would like you to comment a little bit more for the audience about the social environmental consequences and responsibilities from the selling side, like Brazil, and the buying side, other countries, of this imbalance, if you could comment on that. E aí uma pergunta para a Toyota, na verdade, um comentário. Tá bom? Eu estou trocando. Tá bom. Não, agora é para a Toyota. Tá bom. Tá bom. Isso mesmo. E eu achei bem interessante o que vocês a ideia de fazer a cidade conceito, porque a gente normalmente quando fala em sustentabilidade, coisas verdes, até o hidrogênio verde, a gente fala muito de floresta e tudo, mas assim, a maior parte do problema ou da questão está nas cidades. A gente tem a maior parte da população vivendo em uma população urbana, alguns lugares mais de 90%. E acho que essa questão de ter cidades conceitos, onde a gente explora alternativas para uma maior eficiência do uso energético, maior eficiência de recursos, ela é fundamental para a gente ter uma vida melhor nas cidades, com mais acesso para as pessoas. Eu queria então que você comentasse um pouco, não sei se já tem alguma coisa da ideia do projeto, desse ponto de vista, não só da energia, que acho que é isso, e de como é que fica a questão das pessoas nessa urbanização. Tá? Obrigado, Alessandra. Temos Daniel e encerramos essa rodada. Quem quiser fazer perguntas, faz, e no final do evento tem uma interação maior com os palestrantes, tá? Porque nós não temos mais tempo de continuar.
Por favor. Então, a primeira pergunta foi para o Bruno. Bruno, você pode responder? Bruno, consegue escutar? Tem delay, né? Ok, eu vou falar. Desculpa novamente esse delay, é um pouco complicado. Mas, sim, é algo de interesse. Como eu comentei, nós estamos tendo uma delegação para o Brasil para verificar essas oportunidades. A área de fertilizantes é muito importante. A Amônia Verde é algo muito interessante. A Noruega tem trabalhado e produzido já há algum tempo. Eu não posso, claro, responder por eles, mas a maior empresa de fertilizantes da Noruega está no Brasil, a Yara. O Brasil é o maior mercado global para a Yara, e eu acredito fortemente que eles estão vendo essas oportunidades e investigando isso. Mas do nosso lado, como agência do governo de indústria, nós estamos sim verificando as oportunidades, e por isso nós estamos organizando essas delegações atualmente. Obrigado, Bruno. Então, passamos para o Gustavo. Bom, sobre a cidade, né, o Vincere, realmente esse projeto é bem interessante. Existe todo um cuidado, a ideia, o conceito foi de criar um espaço desde o zero. Então a cidade, há 2 anos atrás, também 3 anos, teve a pedra fundamental, está sendo construída. E a ideia foi de criar esses pontos que eu comentei ali: energia, educação, transporte, cada um desses serem estudados, as pessoas, sempre com esse pensamento de o melhor para a sociedade, para a pessoa. Então as ruas vão ser desenvolvidas de acordo com o pensamento de melhor transporte, vai ter o delivery, drone, IoT, muito, né? Então tem esse cuidado, e eu acho que o mais interessante foi assim, quando a Toyota lançou esse projeto, que vai ser no Japão, mas abriu a ideia de realmente convidando as pessoas. Teve um processo de admissão. Né? Tinha lá um link, você se habilitava, qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta podia se habilitar, um cientista, tal, ia passar por um processo para morar lá. Quer dizer, é interessante isso, né? Então depois eu posso passar um link da cidade, como está sendo feita. Se eu não me engano, acho que é 24 ou 25 vai começar, realmente ela vai iniciar, né? E aí vão começar os estudos e tal. Mas você vê as pessoas, você vê declarações, estudo de robótica. Então, existe uma preocupação no Japão muito grande com o envelhecimento da sociedade. Eles têm muito isso daí lá. Então, estão estudando isso. Então, é uma parte assim, bem interessante de estudar. E aqui no Brasil, né? Por exemplo, até eu lembrei, quando eu estava vendo você falar, eu lembrei existem alguns estudos aqui. Por exemplo, eu lembro de um da BDI, que é feito na Foz do Iguaçu, acho que acredito junto com o pessoal do PTI, que chama Vila Inteligente, que é a ideia de criar um local também que seja meio regulamentado, ou seja, ter algumas exceções ali, para que as pessoas possam estudar isso, e para ter isso que você falou, né? Estudar essa parte focada nas pessoas, tal. Então, é interessante. Pediu desculpas ao Daniel, que ficou, né? Então, no final, você faz uma interação aqui com os palestrantes. E Mr. Steiber, por favor. Taking up the point of the social aspects and the changes in society, when we want to change our behavior in energy consumption, this is highly impacting the society. And that's also the reason why I'm showing this on my slide, this reduction using hydrogen, 6% till 2050, and it will be very stressful to reach that. On the other hand, a change in society, in the consumer behavior, will achieve 11%, which is almost double. And it will be easier technically to communicate this, but it will be hard to integrate.
if I take a look at this idea of hydrogen and how it works at the end, if society accepts hydrogen as one of the carriers for energy, if I compare this now with the EVs, especially at the beginning, EVs were promoted by the Me Too effect, by Hollywood stars driving an electrical car and then people saying, oh, that's not, I want to have that too. Now this has already changed. We have Tesla as a known brand. Everybody knows if you drive a Tesla, you seem to be somewhere out of the environmental region. You're aware of this. And that's what people want to show. And now EVs are coming into a range where they're becoming affordable for everybody. So this is a process which also adapted to a change, but how this change was being pushed was very strange with this Me Too effect. I don't know how hydrogen will generate this change, but this will be interesting to see, because I highly assume it will be a very, very local effect. Because comparing this with Germany as off-taker, here I would say that the people in the society living in Germany, they're not aware of this. But the big industries, their hunger for hydrogen and energy in Germany is big. So if now Brazil starts to export or exports resources or any kind of raw material, with hydrogen, you will also be exporting sunshine if it's green hydrogen. And I don't know if sunshine is a good that should be exported overall, or rather be used in your local economy. Because shipping of hydrogen will mean that in Germany, with our big industry, we get more energy, which will result in us putting more products out, which we will have to sell and export. Meaning you will have to buy them, and I will highly assume that our side will earn the money, not you guys will earn the money. And that's this point which I don't really like about these big harbors being built and how to transport ammonia or hydrogen, because here we also have to take a look at other aspects, like how safe is it to transport hydrogen? Let's just say we convert a tanker into a fluid hydrogen tanker, and something happens in a small strait, like the Suez Canal. We just had this with this boat blocking it. If a hydrogen ship explodes, the Suez Canal will be a big lake, I would say. It's not usable anymore. So we also have to look at this aspect. Is the transport of fluid hydrogen a thing to regard, or should we rather not look at it and maybe find another chemical source to carry it? And the other point for the nuclear production, this is a very interesting discussion that I always follow in these conferences about the color of hydrogen, which is really interesting, the green hydrogen, blue, pink. But I would just like to take the French pink hydrogen. In France, nuclear is renewable. So actually, if you produce in France hydrogen on a nuclear power station, it would be green. Now you just travel over the border to Germany and try the same effect. They will kill you probably, because in Germany we're trying to get rid of the nuclear production. So you see how just a simple borderline changes the color of hydrogen. That's why I always say I don't care about the color, because we actually operate 2 systems on nuclear power plants, and they produce nighttime pink hydrogen because solar is off, and at daytime they produce green hydrogen because there's a solar plant right near to the nuclear power station, which actually is a bit strange, having a renewable station behind technology which is regarded as very dangerous, but shows that the combination of both gives us a cheap hydrogen source again. So that's why I don't like to follow this discussion so deep about the color of hydrogen, because at the end, when I mix all the colors together, maybe my hydrogen becomes cost effective and I can open up another market niche for the use of hydrogen and introduce this again more and more to the society. So this is probably also in the next 10 years, with this hydrogen mass growing up, one of the biggest problems to educate the society, because the understanding of hydrogen, for me, I had contact like a year ago with this whole market, kind of like learning about this fascination of hydrogen being really the basis of all our products which we have around us. And if we have a possibility to produce this on a renewable matter, then we can really attack lots of markets and decarbonize them. And I think it's not the color of the hydrogen, it is the overall decarbonization that we have to reach. And here I don't care about hydrogen, renewables, or maybe the next fancy technology that we will generate out of our society. It is the integration to reach this overall target of CO2 reduction, because actually I have a bad conscience when I think about my son.
when I leave this world, leaving it like it is, I don't feel very good, because actually what we're doing, we're living off a reserve that is fading away slowly, and we have to change this. Sensacional. Eu acho que foi uma grande síntese tudo que foi discutido até então. Agradecer a todos, né, a participação, a paciência. Falou em fome, acho que tem uma fome, né, vindo por aí. E tirar uma foto aqui final. Agradecer ao nosso tradutor imediato, né, Bruno, muito obrigado. Dia 24 estaremos lá em Swap. E o Gustavo também.